quer nos revelar uma outra realidade. Muitas vezes a gente se prende no texto apenas na questão do milagre. Não. O Senhor quer falar mais profundamente conosco do que simplesmente um milagre. O milagre é importante, mas as lições que a gente tira de todo esse processo é o que é por demais importante para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. Me permita fazer uma breve exposição desse versículo, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre porcos, né? O porco que todos nós conhecemos hoje é o mesmo porco daquela época, é o mesmo porco do passado. Em Levítico 11, 7 e em Deuteronômio, há uma recomendação da lei de Moisés que não comesse porco, porque o porco era considerado um animal impuro. Para a comunidade judaica, para os judeus, o porco era tão repudiante, era um animal tão agressivo na sua cultura, que eles até não pronunciavam o nome porco. Eles não pronunciavam. Eles chamavam o porco de extraordinária abominação. O quanto eles rejeitavam a figura do porco. Porque o porco, não só a sua figura material como um animal, porque toda essa rejeição, quando fala lá em Levíticos, porque era um animal que tinha fendas no corpo, era um animal sujo, e ali tinha toda uma representatividade do que não prestava. O porco, ela na sua tipologia bíblica, na sua figura bíblica, ele representa a impureza, ele representa o pecado. O porco, ele representa o afastamento de Deus. Então, olha como na cultura era visto esse animal, esse porco. E eu quero abrir um parêntese aqui, que hoje muita gente fala assim, não vou comer porco por causa da Bíblia, e não quer saber do pobre do porco. Jesus Cristo, ele quando veio, ele desconstruiu isso. Ele desconstruiu isso. E ele passou a considerar o porco não mais como um animal impuro, como estava escrito na lei de Moisés. Por isso, se você quiser comer uma bisteca de porco, uma carne de porco, não tem problema, pode comê-lo à vontade, desde que não cause indignação para o seu irmão. Se isso vier causar indignação para seu irmão, é melhor você não fazê-lo para não levar o outro a pecar. Mateus 7, 18 e 19 diz, não há nada fora do homem que o possa contaminar, se entrar nele, mas as coisas que procedem do homem são os que o contaminam. Tá ok? Estamos fechados nisso? Naquela cultura era totalmente repudiado a figura do animal porco. E a segunda figura que a gente lê e vamos ver aqui nesse texto é em relação a Gadara. Gadara era, isso é muito importante que você entenda. Gadara era uma cidade de Decápolis. 10 cidades, Deca 10, policidade. Era uma das 10 cidades de Decápolis. Era uma cidade próxima à praia, era uma cidade rica, era uma cidade com muita diversidade, com muita fartura, mas tinha um problema sério, e que nós vamos ver aqui no decorrer deste texto. Aquela cidade era uma cidade contaminada pelo pecado.
Gadara não era uma cidade de judeus, era uma cidade de gentios. Haviam poucos judeus naquela região. E acontece que, nós lendo o texto, eu vou te pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. Eles estavam passando pela província dos Gadarenos. E logo que ele saiu do barco, o texto nos diz, no versículo 2, que um homem com espírito imundo, ou endemoniado, ele está falando um homem, ele não diz quem é esse homem, se ele era gadareno, se ele era judeu, porque Gadara era a cidade, mas ele fala de um homem que estava naquela cidade, mas ele não fala a origem daquele homem, não fala o nome daquele homem. Preste bem atenção. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro. Aquele homem endemoniado, ele saiu dos sepulcros, o qual tinha sua morada. Ele morava no sepulcro, no cemitério. E o texto diz que aquele homem era tão endemoniado que nem quando ele era recolhido da prisão, as cadeias físicas, as correntes, poderiam prendê-lo. A força daquele homem era tão descomunal que ele quebrava as correntes. E o texto continua nos dizendo que aquele homem foi preso muitas vezes. As cadeias por ele, onde ele frequentava, eram feitas em pedaços, em migalhas, e ninguém o podia amansar. Agora imagine em uma comunidade, um homem nessa condição, um homem endemoniado, um homem que incomodava todo um contexto de uma comunidade, tanto é que ele era preso, e por vezes era preso, mas sempre se soltava e voltava a perturbar todo um contexto de uma comunidade. Isso é muito importante a gente estar atento. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Só que esse homem, no versículo 6, quando ele viu Jesus ao longe, ele correu e o adorou. Como é que um homem endemoniado adora Jesus? Hein? O diabo tem essas artimanhas. O diabo engana. O diabo é mentiroso. E aí foi mais uma artimanha dele para querer enganar Jesus, o Cristo. E ali ele corre, no versículo 7, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, ou seja, eu estou aqui, eu não tenho nada com você, me deixa aqui, me deixa em paz, me deixe no meu trabalho, me deixe do jeito que eu estou. A cidade já está acostumada comigo. E no versículo 8, porque dizia: conjuro-te por Deus que não me atormente, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, ele declarou: meu nome é Legião, porque somos muito. Legião são centenas de espíritos imundos acomodados em uma pessoa.
E aquele homem endemoniado no 10, através dos demônios, rogava-lhe muito para que não os enviasse para o quê? Fora daquela província. Esses detalhes são importantes. Jesus trabalha na vida dele, sai desse homem, aquela legião, muitos, e a legião rogava para Jesus que não tirasse ele daquela terra, daquela região dos Gadarenos. Olha que diabo ousado. O texto vem e avança. Só que naquele momento, no versículo 11, estava passando por ali no monte uma grande manada de porcos, ou 2.000 porcos aproximadamente estava passando por ali, passando no monte. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, como se dissesse assim, não me mande para fora dessa região não, mas se você quer fazer alguma coisa conosco, você que está nos expulsando, nos mande para aquela manada de porcos. Eles fizeram essa declaração e esse pedido a Jesus. Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E o texto fala nos 12. E todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E no 13, e Jesus logo lhe permitiu. E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e afogou-se no mar. Jesus autorizou em espírito, se apossaram daquela manada, aquelas manadas se jogaram num despenhadeiro próximo ao mar. Morreram. E acontece que no versículo 14, os que apacentavam os porcos, os porqueiros, né, os pastores de porcos, fugiram e correram para a cidade de Gadara e para os campos ao redor e anunciaram. O que é que eles foram anunciar lá? Que um bocado de porco foi morto. Que muitos bens da produção agropecuária daquela cidade se jogaram num precipício e morreram, porque um homem chamado Jesus autorizou os demônios a adentrarem naquela manada e aqueles animais morreram. Olha só que coisa interessante. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Saíram dos campos da cidade e foram ter com Jesus. Qual foi a primeira coisa que eles viram? Diz o versículo 15: e viram o endemoniado, que está aqui no texto, endemoniado, mas que não era mais endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Olha, quando o endemoniado estava perturbado, quebrando tudo, eles prendiam. Agora que veio o ex-endemoniado curado, sarado, liberto, todo arrumadinho, eles começaram a ter medo da situação que Jesus tinha o quê? Causado. Olha que coisa interessante. 16. E os que aquilo tinham, e
os que aquilo tinham visto, contaram o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E a coisa mais interessante, no versículo 17. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Olha que coisa interessante. Imagine você estar numa cidade, uma cidade cheia de pecado, cheia de problema, com um endemoniado da pior espécie. Jesus chega, enfrenta aquele endemoniado, liberta aquele homem, torna um novo homem, e aquelas pessoas vão ver na prática o que aconteceu, ver o milagre de transformação na vida da pessoa, tem conhecimento que uma legião de demônios foi expulsa. Mas qual foi o comportamento daqueles homens, dos habitantes daquela cidade? Rejeitaram a presença de Jesus e mandaram ele o quê? Sair da cidade. Que coisa mais estranha, né? Que coisa mais estranha. Mas isso acontece. Como aconteceu naquele passado, pode ter certeza que acontece nos dias de hoje, mas não só no contexto de cidade, mas na vida de muitas pessoas que presenciam a graça de Deus, a libertação de Deus na vida de pessoas, que presenciam pessoas transformadas pelo poder de Deus, veem milagres acontecendo dentro da sua casa, ver pessoas transformadas, mas que, por outro lado, em vez de aproveitarem essa bênção, expulsam Jesus do seu território, expulsam Jesus das suas casas. É muito interessante a gente pensar sobre a rejeição de Jesus e sua expulsão. Jesus sempre foi rejeitado. Você e eu, nós já rejeitamos Jesus. Nós somos a representação dos habitantes daquela cidade. Um dia você estava em Gadara, um dia você estava no mundo ou está no mundo, um dia Jesus passou, um dia você viu Jesus operando na vida de pessoas, um dia as pessoas que convivem com você foram transformadas, e você vendo tudo isso, a resposta que você deu para esse Jesus é: sai daqui, sai do meu território, sai fora daqui. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Fala a verdade. Você viu gente sendo transformada e você disse: isso não é para mim não, isso não é para a gente não. Vai, Jesus, cuidar do seu barco para a vida de outra pessoa, não na minha. Sai do meu território. Isso revela o alto grau de costume, de adequação da gente viver em ambientes perniciosos, em ambientes ruins. Aquela cidade corrompida pelo pecado, mas ela tinha muita riqueza, era uma cidade luxuosa, uma cidade grega, né? Uma cidade culturalmente forte, que ela se acostumou tanto dentro da riqueza dela, com aquele endemoniado lá, desde que ele ficasse no cemitério, nos sepulcros, fosse para os montes,
De vez em quando era preso, era solto, ou ele se soltava, mas não se preocupava. Estava o quê? Acomodada com aquela situação e passou a viver acostumada com aqueles demônios que eram manifestados no comportamento daquele homem. O que a gente precisa entender, fazendo uma comparação daquela cidade, daquelas pessoas, que quando falo aqui cidade, eu quero falar as pessoas da cidade. Aquelas pessoas estavam o quê? Acostumadas com a cultura do pecado. Elas estavam tão habituadas com o comportamento demoníaco daquele homem que por anos viveu naquela vida, que não mais chamava atenção. E muitas vezes a gente vive acostumado com o que não presta. A gente sabe que é errado, a gente sabe que é pernicioso, a gente sabe que não presta, e a gente passa a vida convivendo com aquilo, e auto se contaminando, auto se corrompendo, né? E abrindo brechas para que o inimigo, ele continue dominando as nossas vidas. Só que o texto nos revela que Jesus Cristo foi lá e abençoou e libertou aquele homem diante da autoridade dele, e assim ele faz conosco. Ele nos liberta de uma mente corrompida e nos trouxe um novo padrão de vida. E aquele homem, e a gente vai ver uma coisa interessante nesse instante, dentro de um contexto de uma cidade culturalmente acomodada com o pecado, que para ela estava muito bom aquele estilo de vida, porque tinha condições. O inimigo não me incomodava todo dia, que ficava tempo no cemitério, tempo nos montes, mas tinha tempo que vinha para o arraial onde perturbava todo mundo, era preso. No outro dia de manhã ele arrebentava tudo, quebrava tudo e tocava as perturbações na sua vida e na vida das pessoas. E a cidade se acostumou com isso. Mas aquele homem foi liberto por Jesus. Mas a cidade queria continuar convivendo pacificamente com o seu pecado. Não se esqueça que porco representa impureza, representa pecado e representa afastamento de Deus. Para a cidade estava muito bom continuar convivendo com o pecado, com as impurezas e afastada de Deus. Os gadarenos não queriam que Jesus permanecesse assim, porque era uma ameaça ao seu modelo cultural. Muitas vezes nós estamos num ambiente, num meio, num contexto, não é? Pernicioso por demais, mas a gente deixa isso tudo prevalecer, porque é o tempo que nós vivemos, é o modelo da nossa cultura que nós estamos desenvolvendo. Só que nós vivemos numa sociedade, eu quero falar uma coisa muito forte para você, e que a gente precisa entender isso, que a gente recepciona, sabe o quê? A chamada cultura a ação demoníacas, a cultura a demônios. Sabia disso? E isso acontece. Aquela cidade, ela estava
cultuando a materialidade, a riqueza, o ter. Aquela cidade estava cultuando a vaidade, ela estava cultuando o orgulho, o egoísmo. E por ter tudo, cultuava o prazer. Aquela cidade cultuava os demônios da corrupção, da sexualidade pervertida. Aquela cidade cultuava o demônio do adultério, do dinheiro. Isso tudo é demônio, que a sociedade cultua. Isso tudo são demônios. Está impregnado na cultura. Sabe o que é bom para quem está neste mundo aí fora? São essas coisas todas de errado. É o bom quem quer se dar bem, quem quer passar por cima de todo mundo, quem quer tirar vantagens em cima de todo mundo, quem valoriza a pornografia, a prostituição, o adultério, isso tudo é muito bom. É errado quem não faz isso. É errado quem não se preserva. É errado quem não adora a Deus. Mas quem faz a tranqueiragem toda desse mundo está, ó, beleza, porque ele está dentro de um contexto, está dentro de uma cultura. E isso pode. Isso é normal. Errado somos nós. E a gente precisa ver o que a gente tem cultuado, o que a gente tem valorizado, né? A corrupção nossa, de sonegadores, né? Que a gente sabe de crentes que são sonegadores de tudo, né? Das suas obrigações, não recolhem os seus encargos, seus impostos, que ninguém gosta de recolher imposto, porque nem o nome presta, imposto, né? Mas não recolhe, não cumpre com suas obrigações, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas a gente se corrompe, e aí a sociedade, o mundo, esse sistema, ele vai minando a gente com materialismo. E a gente está aí adorando demônios, valorizando demônios, chegando ao ponto de dizer que Jesus não tem espaço ali. Jesus, ele quando chega, seja onde for, por mais que seja corrompida, por mais que seja demoníaca, por mais legiões que tenha, por mais cultura perniciosa que haja, Jesus quando chega, ele tem o poder de transformar. Ele chega para transformar. E ele chegou, e ele foi visto, porque ele chegou. E quem viu primeiro foi um homem endemoniado, porque sabia que ele chegaria ali e poderia fazer uma diferença naquele território, em toda aquela região. E sabia que Jesus ia começar por quem? Por ele. Jesus ia começar por ele. Tanto é que ele, de forma ousada, que o diabo é ousado, no versículo 7, clamando com grande voz, diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? É ousado. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não, me deixa aqui, que a turma aqui é comigo, ó. Tá tudo bem, a turma aqui me adora. Então não mexe comigo, não. Mas Jesus nunca deu boa vida para demônio, para espírito imundo. E ele sabe que o problema do ser humano está aí. Deu ouvido para espírito imundo, para o capeta, para o inimigo. Mandou que saísse, mas também lhe perguntou qual o teu nome. Disse que era muito na legião. Mas Jesus não se intimida com essa situação. E Jesus libertou aquele homem. Jesus traria
a possibilidade, porque ele não passou por ali por acaso. Ele não entrou em Decápolis por acaso. Ele sabia que aquela cidade precisava dele. Ele sabia que aquela cidade tinha endemoniados. Ele sabia que aquela cidade precisava ser tratada. Só que o texto é bastante claro que aquelas pessoas não queriam. Eles poderiam até aceitar a bênção, mas rejeitaram o Senhor da bênção, rejeitaram Jesus, instaram Jesus e lhes falaram: saia desse território. Jesus, ele assim o fez. Olha que coisa interessante. Ele entrou no barco e o ex-endemoniado já agora disse que queria ir com ele. Ora, Jesus salvou, libertou o endemoniado. A cidade que precisava de Jesus o rejeitou. E aquele homem pediu para que deixasse estar com ele. É a primeira vez que eu já pensei dentro desse texto, que eu vejo Jesus rejeitando uma pessoa que eu seguisse. Não, você não vai me seguir não. É interessante, né? Eu vou com o senhor. Não, você vai ficar aí. Você primeiro, diz o texto, vá para a tua casa e para os teus. Anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Mas o Senhor, quando não deixou aquele homem ir, o Senhor tinha um propósito, que através daquele homem, né, e começando por sua casa, por sua família, já que ele deveria ter feito muito mal para a sua família, ele fosse para a sua casa se reconciliar com sua família, entender que a sua família era o seu primeiro ministério, e que a partir dali, ele saísse para pregar o Evangelho. E o que foi feito? E ele foi e começou a anunciar Deus em Decápolis, não só na cidade de Gadara, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. O que eu quero dizer é que no contexto cultural que nós vivemos, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente, dentro da nossa cidade, dentro dos nossos relacionamentos, nós vamos ver pessoas e conviver com pessoas que viram Jesus tratar outras pessoas e viu Jesus tratar as nossas vidas e viu que nós fomos libertos. Isso daí a gente precisa entender que Deus agora quer nos usar como pessoas libertas, como pessoas salvas, como pessoas transformadas, para que a gente agora vá ser agente de transformação na pregação do Evangelho em todo esse redor, para que pessoas sejam conhecedoras da mensagem transformadora de Jesus. E é isso que a gente precisa entender. O modelo cultural, ele contamina tudo. Ele deixa tudo pervertido que está ao seu redor. Mas um pode fazer a diferença. E começar a fazer a diferença dentro da sua casa. Jesus quer que você comece o seu ministério dentro da sua casa. Porque as pessoas precisam ver que você foi transformado, foi curado, foi liberto da ação do poder demoníaco sobre sua vida. E a sua família precisa ver que você mudou, que você não está vivendo como aqueles crentes de Gadara. Crente de Gadara não, que nem aquele cidadão de Gadara,
que viu a graça de Deus se manifestando, que viu Deus curando, que viu o Espírito Santo transformando um homem endemoniado, através do poder ali em Cristo Jesus, não é? E a gente precisa levar isso para dentro da nossa casa, porque se a gente não fizer isso, nós vamos viver que nem os cidadãos de Gadara, tirando Jesus do caminho. E aí não vale a pena. A gente tem que assumir a responsabilidade como aquele homem assumiu. As pessoas, elas estão no mundo da escuridão. As pessoas não enxergam Cristo. As pessoas não enxergam os demônios, as ações demoníacas. E a gente precisa, sabe o quê? Matar esses porcos. A gente precisa matar esses porcos. E você olha para dentro da sua casa, você vai ver ações demoníacas representadas pelo pecado e que você precisa matar. Você precisa repreender. E você precisa levar Jesus Cristo. Que você precisa testemunhar. Não pense que não existe. Existe, você precisa fazer isso. Não pode se acomodar. Porque quando a gente não fala de Jesus, quando a gente não testemunha de Jesus, quando a gente não vive de Jesus, a gente está rejeitando Jesus e vivendo um relacionamento com Jesus de fachada, e não de ação, e não de poder, e não de vida, que a gente precisa viver. Então o Espírito Santo está falando para você nesta noite, que você precisa se libertar e entender que o conceito cultural, o sistema que nós vivemos, é tudo pernicioso, é tudo doentio. Se não tiver direcionado pela palavra de Deus, se não tiver submetido à palavra de Deus, se não tiver vivendo conforme o que Deus quer, neste mundo aí fora que acontece isso, são legiões de demônios que estão agindo. Muitas vezes a gente está brigando com pessoas, mas não é, são demônios agindo na vida de pessoas, e nós somos o instrumento de Deus para ver pessoas sendo transformadas. Nós não podemos ser aquele que rejeita Jesus e que tira Jesus do caminho nosso, do meio da nossa família, do meio do nosso arraial, porque nós estamos contaminados por uma cultura, um modelo que a gente, por tradição, foi acostumado a viver, e a gente assim não pode. Se a gente tiver que renunciar riqueza, renuncie. Se a gente tiver que renunciar bens materiais, renuncie. Mas isso não pode dominar seu coração. Não deixe que a corrupção domine seu coração. Não deixe que sonegações, lesando outras pessoas, lesando o próprio Estado, ganhe espaço no seu coração. Porque isso tudo é ação demoníaca na nossa mente. E a gente está com isso sempre afastando Jesus da ação do nosso arraial. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e que a gente traga sempre esse discernimento, que nós não podemos dar brecha para o inimigo. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Nós temos visitantes hoje aqui, temos? Alguém que está nos visitando? Não, né? Amém. Você que está aqui, que bom, Deus abençoe a vida de vocês, voltem sempre, viu? É uma alegria para a Igreja Peniel tê-las aqui, tá bom? Voltem sempre. E você que ainda não aceitou Jesus Cristo, e quer aceitar Jesus Cristo nesta noite, tem uma oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, amém? Você quer aceitar Jesus? Glória a Deus, Deus abençoe. Como é seu nome? E você? O que é que Jesus Cristo falou no seu coração? Para aceitar Ele? Foi? E no seu? Ele vai aceitar Ele porque Ele vai salvar ela. Olha que coisa linda, né? Olha o que Deus está fazendo na vida das crianças. Eu vou aceitar Jesus para Jesus me salvar. A Bíblia diz que as crianças, no fim dos tempos, terão visões, e as visões são essas, enxergar as coisas espirituais. As crianças precisam de uma atenção especial. Tem mais alguém nesta noite que quer entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo? Tem mais alguém?
Se tiver a hora de assim fazê-lo. Mais alguém? Silêncio diz que não. Vamos orar. Irmã Lorena, vem cá, irmã Lorena. Orar pela vida dessas crianças, agradecer a Deus. E a igreja vai cuidar muito bem de vocês, viu? Tá certo? Não deixem de estar aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo do Senhor, crescendo na palavra do Senhor, para se tornar crianças, adolescentes saudáveis, mas acima de tudo, crianças, adolescentes, moças, mulheres, mães, que têm Jesus Cristo no coração e que vão crescer fazendo a diferença nesse mundo. Amém? Você também aceitou Jesus? Já aceitou, coisa linda. Glória a Deus. Lorena, esteja orando. Aleluia. Glória a Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações nessa noite. Obrigado, Deus, obrigada, Jesus, por essas vidas, Senhor, Senhor, por esse momento tão rico, tão precioso, Senhor, onde nós podemos ver corações voltados para o Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu mover, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a caminhada, Senhor, dessas meninas. Que o Senhor esteja, Senhor, a cada dia, Senhor, acrescentando, Jesus, amor no coração delas por Ti, Jesus. E que elas possam, Senhor, reconhecer todos os propósitos que o Senhor tem, Senhor, para a vida delas. E que elas possam perseguir cada um deles, Jesus. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu apresento também, Deus, essas jovens que estão diante do Senhor aqui, Pai. Quem move no coração é o Espírito Santo de Deus. E nós cremos que, apesar, Deus, de pouca idade, nós temos, ó Deus, uma alma que se quebranta diante do Senhor, diante da Tua palavra, através do convencimento que só o Espírito Santo pode trazer. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, graça sobre graça na vida dessas crianças, ó Deus. Que o Senhor cada dia traga no coração delas, ó Deus, a convicção de salvação e a necessidade de andar nos seus caminhos. Nós te agradecemos, ó Deus, por estas vidas salvas nesta noite. Que elas possam, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que o nome delas, ó Senhor, esteja escrito no livro da vida. E que elas, no decorrer de toda a sua história, Deus, sejam uma vida dedicadas ao Senhor, crescendo para o Senhor, na graça e no conhecimento, e sendo bênção no Teu reino. Nós nos alegramos nesta hora, ó Deus, e glorificamos o Teu santo nome. E sabemos, Senhor, que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E assim, ó Deus, nós nos alegramos aqui também, porque vidas estão sendo salvas para a honra e glória do Teu nome. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Eu vou pedir para as irmãs que são responsáveis darem atenção para elas, né? E glorificado seja o nome do Senhor. Estaremos em continuação fazendo os trabalhos regulares da igreja e que o Senhor abençoe sua vida e que você tenha uma noite maravilhosa para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe vocês, viu?